Entre o tempo da graduação em Comunicação Social e o período como professor na PUC-Rio, já são quase 50 anos na universidade. A posse como professor titular marca um momento importante na carreira acadêmica do professor Everardo Rocha. A sessão solene teve a presença de colegas de vários departamentos e instâncias da universidade. Na primeira fila estava o antropólogo Roberto da Mata, orientador de mestrado e de doutorado. Eu tive o grande prazer e o privilégio, porque ele foi um cara muito aplicado, muito dedicado, ficamos amigos. Eu dei o primeiro impulso, né, dessa ligação entre o aspecto, digamos assim, ao mesmo tempo identitário, porque a língua nos segura, nós só falamos uma língua de cada vez, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma universalidade importante dentro desse processo, que é essa questão da magia, que tem os objetos, né? Que tem a ver com o design e que, obviamente, com a sua transformação. A gente muda pouco, talvez, mas a gente muda porque os objetos mudaram, que ajuda você a mudar, né? Como dizem os meus netos, me ensinam a usar o iPhone, a minha neta, usar o computador, você ensina o seu pai. Diz para ele que o telefone agora não é mais de discar, é de apertar botãozinho. Então, é por aí. É uma grande figura com um trabalho. Fiquei impressionado, porque também tinha muita coisa que eu não sabia, né? Com um trabalho grande, né? Muita coisa feita e muito trabalho dedicado aqui à instituição dele, onde ele estudou, etc. Com mais de 20 livros publicados, o professor Everardo se dedica aos estudos de consumo e é autor de um clássico da comunicação, publicado em 1985, o livro Magia e Capitalismo. A partir de conceitos da antropologia social e da experiência de publicitários, a obra revela o lado simbólico dos anúncios e como o consumo consegue construir universos que vão além da mecanização e da racionalidade da produção. Eu fiz comunicação, né? Então é um grande fascínio que eu tinha pela narrativa publicitária, pelo fenômeno do consumo. Essas coisas me fascinavam, mas eu não pretendia ser, não pensava em ser publicitário, eu pensava em pensar publicidade, né? Então foi assim, é uma narrativa muito mágica, muito interessante, ainda mais se você pensar no passado, que eram só anúncios de televisão, jornal, revista. Então assim, você é um fascínio por entender um fenômeno que me parecia misterioso, digamos, entendeu? Como garoto de graduação. Após a posse, o professor proferiu uma aula magistral, destacando suas influências no campo das ideias, passando por Diderot, Levi Strauss, Marx, Marshall Salins, Roland Barthes, Mary Douglas e tantos outros. O professor contou o que o motivou a escolher o consumo como objeto de estudo e indicou caminhos para quem quer se aprofundar no tema. Eu gosto muito da ideia de pesquisar a história cultural do consumo, desde o século XVIII e tal, tá? Eventos de relação entre pensamento mágico e consumo, grandes magazines, anúncios publicitários, etc. E acho que já estaria na hora de se fazer um estudo sobre o desenvolvimento da própria pesquisa do consumo no caso do Brasil. A ex-diretora do Departamento de Comunicação Social destacou a dedicação do professor e o pioneirismo de Everardo ao criar este campo de estudo no Brasil. Publica e cria, vamos dizer assim, uma série de alunos interessados nisso, que estão trabalhando com ele até hoje. Então, ele cria um campo, pode-se dizer. Antes dele, a gente não falava de consumo como um aspecto acadêmico. Coordenadora do Laboratório de Antropologia do Consumo, a professora Bruna Alcar foi orientanda dele no mestrado e no doutorado. Eu acho que o Everardo, ele, com toda a experiência dele, ele foi um orientador extremamente generoso, que não só abriu minha cabeça para os temas do consumo, da comunicação, da narrativa publicitária que me interessavam, como os temas da cultura de uma forma geral, né? Então, eu tenho uma profunda admiração, uma profunda gratidão por ele. Acho que hoje é um dia que a gente comemora essa trajetória de pesquisa muito bem sucedida, essa trajetória dele, né, de pesquisa muito bem sucedida, em que ele serviu de inspiração não só para o desenvolvimento da minha carreira acadêmica, como de muitos alunos. Para o professor Everardo, a comunicação ajudou a ampliar os estudos sobre a antropologia do consumo.
os estudos da antropologia do consumo não foram exatamente reinventados, é que a comunicação, eles migraram um pouco. A antropologia, você olha os programas de pós e tal, não existe muitas linhas de pesquisa sobre consumo. E isso foi muito forte na comunicação, pelo menos no caso brasileiro, né? E aí vieram com novas fronteiras, como a internet, como redes sociais, etc, etc, que a comunicação explorou bastante. Então, na verdade, ela ampliou muito o campo disso que seria uma nascente antropologia do consumo lá nos anos 70, 80.